Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor, dia do Senhor, dia que todos os crentes no Senhor Jesus consagram esse dia ao nome de Deus para adoração, louvor, estudo da palavra, proclamação do Evangelho. E nesse momento, nessa oportunidade, a escola bíblica vai ter seu momento de estudo da palavra de Deus, em que vamos avançar em mais um estudo da nossa grade curricular, em que estamos estudando o livro de Gênesis, nesse primeiro trimestre de 2021. Né? Hoje nós vamos avançar com o estudo da lição número 9. Né? Estamos já na reta final desse trimestre. Né? Teremos a oportunidade dessa lição de ter como ministrante a professora Michele Ribeiro dos Santos Menegatti. E a lição de hoje tem o título A Verdadeira Casa de Deus. Né? E eu convido os irmãos aí dos seus lares para a leitura bíblica que nós vamos fazer nessa abertura, que está em Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17. Diz assim o texto: Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Convido os irmãos para acompanhar a gravação do cântico que temos cantado na nossa igreja ao longo dos nossos dias. Né? O título desse cântico ele vai coadunar com o tema da nossa lição e com o textual que nós acabamos de ler. O título do cântico é Casa de Deus. Então vai ser projetado o cântico para cantarmos juntos. Vai estar aí a letra na tela. E podemos participar então nessa abertura e depois vamos repetir também lá no encerramento, tá? Vamos cantar esse hino e vamos associar a lição de hoje que vamos estudar. Depois desse cântico teremos a oração intercessória que será apresentada a Deus pela nossa irmã Fabiana Leonor Pereira.
Pai, eu venho lhe pedir para que esse domingo que a gente consiga assimilar bastante de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente conheça e saiba, e que além disso, que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo, falar cada vez mais do Senhor Jesus e de tudo aquilo que Ele fez por nós. E eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Iremos iniciar a lição da EBD, número 9. Eu sou Michele Ribeiro de Santos Menegatti, sou da classe Dorcas e iremos agora estudar, um pouco sobre a Bíblia. O texto bíblico desta lição, Gênesis 28 a 31, e o texto áureo está em Gênesis 28, 16. Aí na tela está o texto áureo, que diz: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Esse slide aí fala-nos um pouco sobre a era patriarcal, que foram 4 gerações. Primeira e a segunda que já estudamos, sobre Abraão, primeira. A segunda geração fala-nos sobre Ismael e Isaque. Ismael não era filho da promessa, e Isaque invocou o nome de Deus e creu em Deus. Agora vamos estudar sobre a terceira geração, a geração de Esaú e Jacó. Esaú era pouco espiritual e tinha uma pequena fé. Jacó, a princípio, se acomodou, depois voltou-se para o Senhor. A quarta geração iremos estudar ainda para frente, nas próximas lições, que vai falar-nos sobre José e seus 11 irmãos. Uma pequena introdução para a lição. A gente vê que foi a partir de Jacó que surgiu Israel, o povo de Israel. Tudo começa em Gênesis 25, 19, quando os descendentes de Isaque, desde o ventre de Rebeca, já tinham uma contenda entre si, eles lutavam entre si. Isaque e Rebeca foram inábeis no trato com os filhos. E isso fez com que aumentasse ainda mais essa rivalidade. A gente sabe pelo texto bíblico que Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Isaque foi enganado, ou não sabia do oráculo, mas ele sabia, do oráculo para o nascimento. O texto bíblico lá em Gênesis 25, 23 nos diz, que o filho mais velho servirá o mais moço. Já era, uma revelação, uma promessa de Deus que foi revelada a Rebeca quando os dois ainda estavam em seu ventre. Vou ler aqui esse texto bíblico, Gênesis 22, 23, que diz: respondeu o Senhor: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. A gente vê, que nessa história bíblica já havia essa promessa de que o filho mais velho serviria o filho mais moço. Mas mesmo assim, houve uma trama, que a gente vê mais uma vez os personagens bíblicos querendo dar uma mãozinha a Deus. E isso aconteceu aqui, novamente. A gente viu lá na história de Abraão,
quando Abraão e Sara ainda não tiveram paciência em aguardar o cumprimento da promessa, do filho, né, da promessa para Abraão e para Sara, e deram uma mãozinha, dando Agar para gerar um filho para a promessa. E a gente viu que essa mãozinha dada por Sara e Agar, ela não estava nos planos de Deus. E mais uma vez se repete aqui, né? De repente, essa falta, né, de amadurecimento cristão. Porque eles tinham que confiar na promessa. E por algum motivo, né, por alguma questão que a gente não sabe bem, eles não tiveram paciência ou acharam que a promessa não iria ser cumprida, ou de repente esqueceram-se, né, daquela promessa, pois já havia passado alguns anos, e a gente vê que mais uma vez os personagens bíblicos quiseram dar uma mãozinha a Deus. Então a Rebeca junto com Jacó, seu filho, tramaram, né, e quiseram enganar Isaac. A gente estudando, né, os comentaristas diz que o direito da primogenitura naquela época poderia ser vendido, e também tinha uma lei, né, uraniana, que permitia que esse direito da primogenitura fosse vendido. Mas a gente vê que isso era algo insensato, né? Porque embora fosse permitido por lei, era algo que era quando alguém tivesse, como se alguém tivesse abrindo mão de uma grande bênção. Porque a bênção, a primogenitura era considerada uma bênção, né? Para a história, né, bíblica, para a era patriarcal. E a gente vê no texto bíblico que Esaú, ele não teve sabedoria, né, de conservar essa bênção, e ele trocou a bênção da primogenitura por uma refeição. O preço de tal inversão de valores pode ser muito elevado. E a gente vê, né, que toda essa questão aumentou ainda mais o desconforto que havia naquela família, né? Tanto Esaú quanto Jacó tornaram-se inimigos. Desde o ventre da mãe eles já tinham alguma contenda, mas com o passar dos anos aquelas questões foram aumentando, a ponto de haver até brigas e juramento de morte entre irmãos. Vamos ver aí nesse slide a vida de Jacó, é claro, resumidamente, né? A gente vê que Jacó, no item 1, filho de Isaac e Rebeca, nasceu perto de Berseba, no sul de Canaã. No item 2, Jacó viajou para Harã para visitar seu tio Labão e encontrar uma esposa. Passou a noite em Betel, onde sonhou com a escada de Jacó. No item 3, em Harã, serviu Labão por 20 anos, casando-se com Lia e Raquel. No item 4, na volta de Harã,
para a terra de Canaã, né? Jacó voltou, lutou com anjos no rio Jabô. Depois Deus mudou o seu nome para Israel. No item 5, viajou para o Egito para escapar da fome. No item 6, a gente vê que Jacó foi enviado para do Egito para a terra de Canaã e foi sepultado em Macpela, perto de Manre. Era onde que a família, né, tinha um sepulcro. Aprendendo um pouco sobre os anjos, porque esse estudo, né, a gente vê que vamos ter alguns momentos que Jacó vai ter em sua vida a intervenção de alguns anjos que vêm falar com ele, ou mesmo no sonho, né, lá na escada de Jacó, a gente viu que os anjos subiam e desciam as escadas. Mas a gente não tem, né, que nos atentar sobre os... assim como Jacó não focou nos anjos, nós cristãos em nossos dias também não temos que ter nossa fé focada em anjos. Por isso vamos aprender um pouco sobre os anjos. Os anjos versus pessoa. Quais as principais diferenças e semelhanças entre eles? Os anjos são mais poderosos do que os homens, mas não são todo-poderosos. As pessoas, os filhos de Deus, são muitas vezes protegidos por anjos. Os crentes serão um dia exaltados acima dos anjos. Vemos também que os anjos não experimentam a salvação, por nunca pecarem, mas eles estão interessados na salvação. As pessoas, ao contrário, né? Todas as pessoas, todos pecaram e precisam de salvação. Por isso o Senhor Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. Os anjos, eles são seres, né, que adoram a Deus. E nós, as pessoas, né, também devemos adorar a Deus e não os anjos. A Bíblia menciona os anjos 248 vezes. E eles desempenham parte vital no plano de Deus para o mundo. Os anjos jamais devem ser o nosso foco. Deus quer que sempre olhemos para Ele. Agora continuamos na lição da vida de Jacó. Vamos ver aqui nesse tópico, crise sob bênção. Esse tópico, a gente mais uma vez, né, vê o reforço, né, daquela promessa dada lá a Sara quando os dois gêmeos, né, ainda estavam em seu ventre. O mais velho servirá ao mais moço. A gente viu, né, que Jacó e sua mãe quiseram dar uma ajuda no cumprimento da promessa. Isso não era necessário, né? Porque a gente sabe que Deus, quando Ele promete, tudo que Ele promete é cumprido, porque Deus é fiel. Vimos na lição passada, né, dada pela irmã Vanete, sobre a fidelidade de Deus. E Deus é fiel em todas as promessas. Tudo que Ele cumpre, Ele promete, se cumpre. Mas Rebeca, a mãe de Jacó, por algum motivo, né, ou por esquecimento, ou por querer mesmo se adiantar a qualquer questão, eles não tiveram paciência em aguardar o cumprimento da promessa. Então a gente vê aqui que eles deram aquela ajudinha, enganando Isaac, quando Isaac já estava no leito de morte, para dar a bênção, né, aos dois filhos, e depois morrer. E seguindo, né, dessa bênção,
E seguindo desse todo episódio, né, envolvendo compra de primogenitura, envolvendo engano, e a gente vê que, motivada pelo medo, Rebeca, né, orienta Isaac a enviar Jacó para a casa de Labão em Padarã, na Mesopotâmia. Então, Jacó, né, obedecendo a orientação de seus pais, deixou a casa, e Isaac ainda o animou, comunicando-lhe a bênção da aliança e aconselhando a buscar uma esposa que fosse digna de compartilhar as bênçãos divinas. Aqui ainda nesse trecho Crise sobre Bênção, eu vou ler o texto de Gênesis 27:46, que nos diz: E disse Rebeca a Isaac: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher entre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei? E nos 3 versos seguintes diz, já entrando no capítulo 28, Isaac depois chamou Jacó e o abençoou e lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Então a gente vê aqui, né, nesses 3 versículos, que Isaac estava abençoando, né, seu filho Jacó e estimulando que fosse, né, buscar uma esposa que seria digna de compartilhar as bênçãos divinas. Seguindo, a gente vai para o item, né, a promessa é renovada. Aqui nesse item, a gente vê, né, a visão da escada de Jacó. Essa visão deu início à transformação da vida de Jacó. No caminho para a casa de Labão, lá naquele lugar chamado Luz, cidade chamada Luz, Deus deu a Jacó um sonho maravilhoso com o fim de animá-lo e firmar sua fé para que não vacilasse nos longos duros anos vindouros. Até aquele momento, Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas a partir dali ele conheceu Deus por si mesmo. Ou seja, Deus ali se revelou, né, a Jacó. E essa revelação foi por pura graça, foi por favor imerecido. A gente sabe, né, que Jacó, ele estava meio que fugido, né, da sua terra, da sua casa. Então, assim, como que uma pessoa que enganou seu pai, comprou o direito de primogenitura de seu irmão, estavam em contenda, né, com seu irmão, foi digno, né, de receber aquela graça da revelação divina a caminho de Arã. A gente sabe que só Deus mesmo, né, sabe, né, como lidar e sabe verdadeiramente quem é cada um. Porque aos nossos olhos, Jacó, ele
estava errado, né? Ou seja, pelo menos a gente podemos concordar que havia algumas questões na vida dele que não estava de acordo, né, com tudo que Deus prometera lá no pacto abraâmico, né? Mas por algum motivo Deus, né, achou graça, né, na vida de Jacó, e por algum motivo Deus o abençoou, mesmo diante, né, de tantas questões, né, duvidosas e tantos percalços, né, na vida de Jacó. Aí a gente vê aqui, Deus se revelou a Jacó. Interessante que Jacó, lá no episódio da escada de Jacó, ele não ficou, né, fixado na questão dos anjos, né, que subiam e desciam a escada. Jacó também não se fixou na escada propriamente dito. Ele se fixou em Deus, pois era em Deus que estava a fé de Jacó. Deus vê Jacó como um vaso escolhido. Deus estende a promessa abraâmica a Jacó e acrescenta promessas pessoais de proteção e cuidado. Então imagina que Jacó, né, meio que fugido, com medo de seu irmão vir tirar a sua vida, vai para uma terra, né, que ele não conhecera, só sabia, né, que tinha parentes lá, sem grandes coisas, né, porque ele não levava riquezas consigo, somente com muita força de vontade, né, ele seguiu em frente, e no caminho, né, dessa terra que ele estava buscando uma nova vida, ele teve essa grande bênção, né, que foi a revelação divina para a sua vida e que o fez, né, refletir sobre as questões da vida e principalmente o fez a desenvolver a fé que ele de alguma forma já tinha, né, porque ele conhecia o Deus de seus pais, conhecia o Deus de seu avô, mas ele não tinha uma experiência pessoal ainda com esse Deus. E ali, nesse episódio da revelação, da visão da escada de Jacó, ele pôde, né, ter essa experiência pessoal com Deus. E seguindo, né, o texto bíblico, a gente vai ler esses 3 versículos, Gênesis 28, do 15 ao 17, que nos diz: Depois perguntou Labão a Jacó: Por que, por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será teu salário? Desculpa, eu estou lendo o capítulo 29. Vou voltar para o 28. Gênesis 28, 15 a 17. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que tenho falado. Ao acordar, Jacó do seu sono disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então a gente vê, né, que nessa visão Jacó nos ensina, né, sobre a reverência que temos que ter a Deus. Ele viu em seu sonho algo grandioso e
que o fez se sentir-se, né, pequeno e miserável diante da imagem que vira. O culto a Deus, ele tem, né, esse poder de transformar as pessoas. Nós, né, que muitas das vezes somos impuros, né, vivemos longe e errante, né, por este mundo, e quando o Espírito de Deus nos toca, né, ele nos transforma a tal ponto que nos tornamos, né, a partir da nossa conversão em templo de Deus, ou seja, o templo do Espírito Santo. Assim nos tornamos, né, a casa de Deus aqui na terra. E essa mensagem, né, que Jacó nos traz aqui, ela é tão difícil, né, de escrever com palavras, porque ele nos diz, né, aqui no texto bíblico, que a casa de Deus deve nos inspirar positivamente, pois ali está representado a porta dos céus. Experimentar, né, um pouco dos céus, mesmo vivendo aqui na terra, isso se dá, né, a partir da conversão em Cristo Jesus. Descrever em palavra é muito difícil, porque nós não temos palavra para demonstrar, né, ou para descrever o que tudo isso representa. Deus habitando em nós. Lá em Atos 17, 24 e 25, eu vou ler o texto aqui, vai nos falar, né, um pouco sobre o que representa, né, a casa de Deus em nós. Então vamos ler Atos 17, 24 e 25, que diz: Ora, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida e respiração e todas as coisas. Então a gente vê aqui, né, a partir desse texto bíblico que a gente leu, também podemos ler Atos 7, 46 a 49, que também nos traz essa verdade, né? Atos 7, 46 a 49 nos diz que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual o lugar do meu repouso. Não fez porventura a minha mão todas as coisas? Então, né, a gente vê esse texto bíblico que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, porque ele habita na igreja. E quem é a igreja? Igreja são as pessoas que compõem, né, o corpo de Cristo. A igreja não é o templo de tijolos. A igreja é cada irmão, cada membro que compõe o corpo de Cristo aqui na terra. E a gente vê que a igreja somos nós. E como expressar, né, o ser igreja em palavras, já que
que somente nas pessoas que o Espírito Santo de Deus habita. Então a gente fica com essa mensagem, né, que é que tem relação direta, né, com o título da lição, que nos diz que temos como título a verdadeira casa de Deus. A verdadeira casa de Deus são os crentes. Aqueles que creem, né, verdadeiramente e que buscam, né, a santificação diariamente a partir de um relacionamento com o Pai. Seguindo, a gente vai para o capítulo 29 de Gênesis, que vai nos falar um pouco, né, sobre o amor e o engano na trilha da promessa. A gente vê, né, que Jacó foi abençoado com a bênção da fé em Betel, no caminho de Arã. Betel é aquela cidade lá, né, cidade de luz, onde ele dormiu, teve o sonho com a escada de Jacó. E após aquele episódio, né, ele mudou o nome daquela cidade e chamou-a de Betel. Em Arã, recebeu a segunda bênção da vida de um homem, que é o amor de uma mulher, por uma mulher. E a gente vai ver no texto bíblico, né, que Jacó acorda com Labão trabalhar 7 anos por Raquel, pois ele não tinha dote, né, para pagar pela Raquel, para casar-se com ela. E Labão o enganou, dando Lia no lugar de Raquel. Mas, por respeito, né, à família de Labão, que o recebera, e por outras questões, né, a gente vê que Jacó aceitou Lia e depois, né, fez outro acordo com Labão pela Raquel. Uma semana depois ele casa com Raquel e trabalha por mais 7 anos a fim, né, de cumprir, né, o pagamento agora por Raquel. Por 14 anos ele trabalhou pelas 2 filhas. E a gente vê no texto bíblico que Jacó não sentiu por estes anos trabalhado, pelo muito que amava Raquel. E vimos também, seguindo no texto, que Jacó trabalha por mais 6 anos para Labão e então retorna para a terra de seus pais, a terra prometida. Transferindo esse sentimento, né, esse amor de Jacó por Raquel para o campo espiritual, nos perguntamos: como estamos trabalhando para a causa de Deus, para nossas igrejas? Sentimos o peso reclamando dos trabalhos ou achando que nada nos cansa pelo muito que amamos a causa que não é nossa, mas sim de Cristo, o nosso Senhor? Então a gente vê aqui, né, nesse texto de amor e engano na trilha da promessa, que Jacó, ele foi enganado, né, por Labão. E alguns comentaristas, né, nos falam que isso se deu por conta daquela lei, né, que é proclamada, né, sobre a semeadura e a colheita. Tudo que semeamos, iremos colher um dia, né? Se semearmos coisas boas colheremos. E a gente pode ver que o texto bíblico em Provérbios, texto bíblico, não é Provérbios não, texto bíblico de Gálatas 6:7 nos fala, né, sobre essa questão. 6:7. Não vos enganeis. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer,
pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, Jacó havia, né, enganado seu pai lá no episódio da bênção patriarcal. E agora ele é enganado, né, por Labão. É mais ou menos, né, uma ordem natural da vida. Agora a gente vai ver, né, a grande família de Jacó. Jacó, né, ele foi lá para a terra de Harã, quis a primeiro momento casar com Raquel, mas casou-se com Lia e depois com Raquel, e teve, né, 12 filhos e uma filha. E esse slide nos mostra, né, como que ficou a composição da vida da família, né, de Jacó. Com a Lia, ele teve 6 filhos, mais uma filha de Diná. Com a Raquel, ele teve José e depois o Benjamim, que veio ser, né, o filho que foi um filho, né, muito desejado, mas que foi a causa da morte de Raquel. Bila e Zilpa eram servas de Lia e Raquel e foram dadas, né, para gerar filhos por ela. Assim como Sara utilizou desse costume da época lá com H, aqui a gente vê Lia e Raquel utilizando-se também desse costume para gerar filhos, né, por ela. Raquel começou porque Raquel a princípio não conseguia dar filho, né? Ela lutou muito até que um tempo depois Deus a abençoou e deu José como filho. E a gente vê aí nesse texto bíblico que fala sobre os filhos de Jacó, que os nomes dos filhos de Jacó explicam um pouco a rivalidade que existia entre Lia e Raquel, as duas irmãs que casaram com Jacó. Vou ler aqui rapidamente um pouco, né, sobre a história dos nomes. Muito tem a ver com a história que está sendo narrada, os nomes dos filhos. Dan seria Dan, julgou ou juiz, pois Raquel considerava que Deus a julgara digna de ter dado sua serva a Jacó. Então, como eu disse, né, Raquel foi a primeira que ela não conseguia ter filhos e ela deu a sua serva a Jacó para ter um filho por ela. E o primeiro filho que a serva teve foi Dan. Depois, Naftali, minha luta, pois a disputa com Leia para ser digna da preferência de seu esposo. Gade, afortunado, por tê-lo por meio de sua serva. Azer, feliz. Leia, assim, se sentiu quando sua serva a deu outro filho a Jacó. Zebulão, morada. Lia deu o 6º filho. E José, acréscimo. Deus tirara de Raquel a vergonha de ser estéril e lhe dera a esperança de ter mais um filho que irá acontecer mais tarde. Raquel, porém, não sabia que este outro filho seria a causa de sua morte. Então a gente vê, né, que esses 12 filhos formaram-se, né, as 12 tribos, a partir deles, né, formaram-se as 12 tribos de Israel. E foram
bênção, né? Porque a partir de Jacó, que a gente vai ver mais à frente, que Deus mudará seu nome para Israel, a partir dele inicia-se, né, o povo de Israel. De volta à terra da promessa. No capítulo 31, a gente vê que logo no início, né, nos 2 primeiros versículos, a habilidade de Jacó em lidar com os rebanhos e a sua entrega ao trabalho. Ele reconhece que Deus o ajudou, né? E Jacó prosperou e fez Labão prosperar. Em Gênesis 31, 3, vou ler os 3 primeiros versículos de Gênesis 31. Gênesis 31. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então a gente vê aqui nesse texto, né, que 31:3, que Jacó, ele recebe, né, a orientação de Deus para retornar à terra de seu pai, voltar para a terra prometida, porque ele estava fora, né, da bênção, estava fora da terra da promessa. Jacó, então, consulta suas esposas a respeito da viagem de volta a Canaã, pois nada melhor do que contar com a solidariedade e apoio de toda a família em uma decisão. Essa decisão, né, que Jacó tomara era uma decisão que afetava toda a família. Então, normal, né, que ele consultasse suas esposas e que todas, né, concordassem com essa decisão. E a gente pode trazer, né, para nossas questões familiares, muito importante que os esposos e as esposas, ao tomarem uma decisão em suas vidas, que consulte seus cônjuges, porque isso reflete, né, no emocional familiar de cada membro. Quando a decisão é tomada em conjunto, todos colaboram. Quando a decisão é tomada unilateralmente, há, né, desajuste e há muitas das vezes até mágoa. Então é necessário que a sabedoria aqui de Jacó oriente, né, as nossas famílias no dia de hoje quanto a essa questão das decisões tomadas. Jacó ainda teria que enfrentar, né, a resistência de Labão em deixá-lo partir e a resistência de Esaú ao adentrar a terra de Canaã. Jacó enfrenta a resistência e a gente vê que ele não está sozinho, né, nesse enfrentamento. Lá em Provérbios 16:17, o texto nos diz: quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Então a gente viu que antes de partir, Raquel furta algumas pequenas imagens de seu pai, Labão, de seu pai. E também por este motivo, né, Labão persegue Jacó com o objetivo de recuperar os ídolos que Jacó desconhecia, mas que estava com Raquel. Essa atitude de Raquel, né, a gente vê que foi meio que uma repetição de atitudes que a família já cometera antes. A gente viu que Labão, ele enganou Jacó
ao dar Lia no lugar de Raquel, assim como Rebeca e Jacó enganou Isaac, e agora a gente vê Raquel, né, enganando seu pai. E ela usou como desculpa que ela ficou, né, sentada em cima, no episódio ela ficou sentada em cima das pequenas imagens, escondendo, quando Labão e seus homens procuraram em todos os pertences de todos os filhos e das outras mulheres de Jacó, e não encontraram. Só faltavam nos pertences de Raquel. E a gente viu que ele não encontrou porque Raquel sentou em cima das pequenas imagens e disse que estava com regra de mulheres e que não podia levantar-se. E Labão aceitou, né, aquela informação dada por sua filha. Mas a gente vê que foi mais um episódio de engano acontecido no seio daquela família. Nos versos 38 a 42, vemos que Jacó faz um balanço e conclui: Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Ou seja, nesse balanço ele confessou de modo especial sua fé no verdadeiro Deus. Para Jacó, o Senhor não era uma divindade qualquer, mas o verdadeiro Deus adorado pelo seu pai e por seu avô. Vemos também que ainda quando deixamos de ser fiel a Deus, suas promessas são imutáveis e continuam à nossa disposição. Foi assim na vida de Jacó, né? A gente vê claramente no episódio quando Deus falou a Labão que não fizesse mal algum, falou em sonho a Labão, né? Que não fizesse mal algum a Jacó e aos seus quando o encontrasse. E assim Labão o fez, né? A gente vê que no próximo tópico, 43 a 55, não há uma bênção, mas uma maldição nessa aliança. É uma aliança, né, um pouco difícil ser entendida, porque ao invés de eles solicitarem a Deus bênção, eles pediram que Deus os matasse se algum deles transgredisse algum termo dessa aliança. E eles usaram, né, como figura ou como símbolo dessa aliança um montão de pedra que ficou como testemunha lá em Gileade. Esses termos dessa aliança são difíceis, né, de ser compreendido, porque geralmente as alianças com Deus são alianças de bênção, e aqui foi algo diferente. Lições que tiramos da vida de Jacó. Deus elegeu Jacó para continuar a linhagem messiânica e o concerto abraâmico. Ele era filho mais moço de Isaac, tinha as falhas de caráter. Deus operou na vida dele, revelando-se a ele e guiando na casa de Labão, protegendo de Labão e, por fim, transformando em Peniel. Tudo feito por graça. Também vemos que Deus mostra, também, né, na vida de Jacó, vemos que mostra que Deus usa homens tais como eles são para cumprir seus propósitos. Deus faz o melhor possível com o material que usa. Lançou mão de Jacó com todas as imperfeições deste e fez dele um de seus grandes servos.
Vemos também que a luta de Jacó com um anjo em Peniel ensina-nos sobre as lutas espirituais que travamos. Elas serão ganhas quando aceitarmos a nossa impotência e nos lançarmos nas mãos de Deus. Deus toma a defesa de quem está no caminho dele. Outra lição da vida de Jacó que tiramos é a ilustração da lei, né, inexorável da semeadura e colheita. Jacó enganou seu pai, foi enganado por Labão e depois seus filhos no episódio do desaparecimento de José também o enganou. Outra lição que tiramos da vida de Jacó é que Deus demonstra a grandeza do seu plano messiânico, né? Mesmo diante da poligamia de Jacó, com muitos incidentes vergonhosos, Deus formaria uma nação messiânica. Todos os filhos eram herdeiros da promessa e vieram ser pais das 12 tribos. Ou seja, a partir de Jacó, esse homem de Deus, falho como nós, muitas vezes, né, errante, mas Deus agiu na vida dele, assim como age também em nossas vidas hoje. Basta que tenhamos fé nele, porque Jacó também, assim como Abraão e Isaac, foi um homem de fé e buscou, né, seguir a Deus em todos os seus preceitos, com inteireza e com desprendimento. Temos que buscar ter desprendimento para que consigamos, né, ser olhado por Deus, assim, olhado e cuidado por Deus, assim como Jacó e toda a sua família foram. Amém. Acaba assim a lição. Nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical desse domingo, irmãos, queremos comunicar do nosso encontro interativo, logo mais às 18 horas, pelo Zoom, né? Como eu sempre repito, digo aqui, para enfatizar bem, esse encontro é um encontro especial, é um encontro muito apropriado para o domingo de estudo da Palavra de Deus através da escola bíblica, né? Nesse encontro a gente tem a oportunidade de tirar dúvida da lição que foi ministrada pela manhã e podemos participar, compartilhar, né, o nosso estudo bíblico, né, da lição, né? É como se estivéssemos na IBD presencial, né? Porque todo mundo vai poder participar, trazer a sua experiência, trazer aquilo que absolveu da lição, e nós, nesse compartilhamento, todos nós saímos ganhando. Então é uma oportunidade muito ímpar para todos nós. Então os irmãos não faltam, alunos, professores, todos os que estiverem interessados. Depois nós vamos convidar os irmãos aí das suas casas para a gente repetir aquele cântico que nós cantamos na abertura, né? Tem o título Casa de Deus, né? A letra vai estar na tela. O cântico é uma gravação, todos nós vamos ter a bênção de Deus cantando esse hino que, associado à nossa lição, vamos enriquecer o nosso aprendizado de hoje. Depois desse cântico, nós teremos a oração final, encerrando a nossa IBD de hoje. E essa oração final vai ser apresentada pela irmã e aluna da IBD, Laura Pereira.
dia muito maravilhoso, que as próximas ministrações estejam muito boas também, igual essa, e que amanhã seja um dia vitorioso. Em nome de Jesus, amém.